Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Hoje News e agradeço sempre pela sua companhia. E hoje vamos falar de redes sociais. Vamos mostrar os dois lados dessas plataformas que vem crescendo a cada dia, o lado positivo e o lado negativo. E será que as redes sociais podem afetar a saúde mental das pessoas? É isso aí, nós vamos ver nessa edição com dois especialistas. Um é o Flávio Monteiro, que já esteve aqui conosco. Ele vai falar sobre essas dificuldades que muitas pessoas têm de lidar com as redes sociais. E vamos conversar também com a psicóloga Márcia Gaioso. Olá, Flávio, seja bem-vindo novamente ao Hoje News. Olá, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, a gente está aqui para distribuir um pouquinho do nosso conteúdo. O Flávio, ele é analista de sistema e com especialização em mídias digitais. Vamos apresentar agora, de forma online, a doutora Márcia Gaioso, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu também agradeço a oportunidade para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante atualmente, né? Exatamente. Doutora Márcia, eu quero começar te perguntando, realmente as redes sociais podem se afetar a saúde mental das pessoas se não for usada de forma correta? Sem dúvida nenhuma que sim, porque faz parte da vida das pessoas e trouxe uma série de mudanças no comportamento e na vida das pessoas, e isso afeta sim a saúde mental, às vezes inclusive positivamente, né? Mas pode afetar também negativamente. Certo. Flávio, agora falando com você, você acha sim que essa quantidade de informações, de notícias, pode trazer esse esgotamento também para as pessoas? Sim, se a pessoa não souber limitar a quantidade de informação e ficar... Nós somos muito suscetíveis, né, às informações, e os algoritmos dos sistemas, eles são feitos para te manter online, porque afinal de contas eles ganham dinheiro com a sua presença online. Então, até agora, ultimamente, nas atualizações do iOS, do Android, você já tem um bem-estar social, onde o próprio celular, você consegue limitar a quantidade de horas e ele te fala a quantidade de horas que você está utilizando o celular, cada mídia social. Ele te dá um sinal, então. Ele te dá um sinal, então você consegue programar, além de analisar, você consegue programar, fala, nossa, eu quero passar no máximo 1 hora no Instagram por dia. E você limita seu celular com isso, quando dá 1 hora ele deixa o Instagram desabilitado. Porque eles já viram que é uma necessidade, né, humana de saúde para que a pessoa consiga se limitar. Porque se deixar só pelo natural, quando você piscar, você já passou 4 horas ali na frente do celular. Flávio, você que é especialista nesses meios, né, de mídias digitais, assim, você acha que tem um limite certo para a pessoa estar nas redes sociais? Porque tem pessoas que acordam, a primeira coisa que faz é olhar o celular, vou olhar meu Instagram, vou olhar meu Facebook. Isso também pode prejudicar, né? Porque a pessoa parece que não tem uma vida social, né? Tem sim. Tudo em excesso estraga, né? A diferença do remédio para o veneno é só a quantidade. Uhum. Então, hoje, a nossa tendência é ficar sempre mais conectado na parte social do celular e acaba se desconectando do social presencial, né? Das pessoas, e com o advento da pandemia ainda, e isso se agravou ainda mais, que você se sentiu numa posição que você tem que ficar de quarentena, tem que ficar em casa. E a única forma de interação que você achou, que ainda você conseguia bloquear ou você não tinha acesso, era a mídia social. E para as pessoas que entraram ano passado na mídia social, isso eu tenho alguns casos até em família, que viram esse boom, viram a novidade, sentiram essa energia, essa quantidade de informações e não conseguem sair. E isso independe de idade, né? Não é coisa de jovem, não. Ano passado mesmo, familiares, pais, avós, que, nossa, agora, meu avô, você tem que utilizar o WhatsApp, dar uma olhada no Instagram para ver o que a família está fazendo. E eles viram essa quantidade de informação e se sentiram, nossa, agora eu tenho que estar todo dia postando, agora eu tenho que ficar tirando foto. Né? É quase uma obrigação. E já existem movimentos de tirar o celular um pouco, tirar um pouco a tecnologia da sua vida. Eu mesmo lá em casa já faz 1 ano e meio a gente não tem televisão. Justamente para tirar um pouco esse tipo de excesso de informação das crianças, né? Eu tenho 3 meninos ainda, imagina. Sim.
E a gente, estudando, eu vi também alguns casos de, não, então não vamos levar o celular para o quarto. O celular fica fora do quarto, porque o quarto é um momento ou seu de introspecção, de você descansar, ou de até conversa com o seu marido, com a sua esposa, né? Um momento que você põe seus filhos para dormir, pergunta como é que foi o dia dele, faz uma oração, enfim. E a gente se abstém dessas pequenas ações, não vamos fazer hoje, não vamos fazer amanhã, pelo simples fato de você deitar na cama e passar o celular para cima. É onde vem já uma das doenças que o brilho e a quantidade de informação diminui o hormônio que te faz ter sono. Então, quanto mais você ficar com o brilho do celular, menos você vai ter sono. Daí desencadeia insônia, desencadeia várias doenças. Doutora Márcia, dando continuidade na fala do Flávio, a gente percebe que até assim, vamos supor um exemplo, a pessoa está no restaurante e está a família. Todo mundo está olhando o celular, você não vê ninguém conversando cara a cara. Outro exemplo também é em show. As pessoas não assistem mais o show, eles estão lá presencialmente, mas o show é visto através do celular, porque está filmando. Então isso é preocupante, né, doutora? Isso é bastante preocupante, porque promove uma desconexão da pessoa com o presente, com ela. Então é como se ela estivesse ali naquele momento, mas ela está mais ligada na foto do futuro que vai sair dali, no que ela quer que as pessoas pensem daquilo que ela está vivendo e não ela estar vivendo puramente. E ainda tem um detalhe muito importante que as neurociências trouxeram para nós. Quando a gente está com o dedo no touch ali no touchscreen ali da tela, a gente está recebendo uma carga elétrica que para diretamente no nosso cérebro. Isso por si só já promove uma desestabilidade elétrica do nosso cérebro, porque a nossa atividade cerebral ela é medida por impulsos elétricos. E o celular, ele nos altera, ele tem um campo eletromagnético que altera o nosso campo elétrico cerebral. Então, uma dica que uma psiquiatra me deu há muitos anos atrás, num curso que eu estava fazendo, evitar usar principalmente esses dois dedos, a carga chega maior, né? Pelo caminho que é feito, a carga chega maior. Então, ela sugeria que a gente utilizasse esses dois dedos aqui, que não é à toa que são dedos que são assim mais bobinhos, né? Para a maioria das pessoas, porque são dedos que têm uma conexão um pouco menor, assim, ele é menos ativo porque é menos conectado com áreas cerebrais, de uma certa forma, ou as áreas que eles se conectam não prejudicam tanto quanto as áreas que esses outros 3 dedos se conectam. Então, além de tudo isso, que já foi muito bem falado pelo meu colega Flávio aí, a gente ainda tem essa questão física mesmo, do estímulo elétrico que a gente recebe. E isso facilita o aumento expressivo de diagnósticos como síndrome do pensamento acelerado, SPA. Falando em imagem, principalmente essas, né, que são mostradas nas redes sociais, aquele corpo perfeito, né, e muitas pessoas às vezes se sentem deprimidas, né, vendo aquela digital influencer tem um corpo perfeito e ela se olha e vê que está totalmente fora do padrão. Recentemente saiu uma pesquisa que a Dove fez, que saiu até na revista Exame, que aos 13 anos, 84% das meninas já usam filtros. Isso também é outro ponto assim, que deve ser discutido, né? Porque 13 anos está na adolescência e começa a ver que a outra pessoa está melhor. Isso também tem que ser visto com mais cuidado, com mais carinho, né, doutora? Sem dúvida. Os dispositivos elétricos, os filtros dos celulares e tudo mais, eles também fazem com que a gente fique menos capaz, menos competente para lidar com a realidade da vida. Por quê? Porque ele coloca ali uma ilusão. E aí as pessoas vão querendo cada vez mais um padrão fora da realidade. E isso também acarreta em problemas de saúde mental. A pessoa vai ficando menos tolerante à frustração. Por que a gente tem tantos diagnósticos psiquiátricos hoje em dia? Diferente de, 50, 60 anos atrás. É claro que a vida mudou em vários outros aspectos, não só nessa questão da tecnologia. Mas a tecnologia ajuda as pessoas a serem menos competentes para lidar com os problemas, as dificuldades, as realidades e as agruras normais da vida, até por conta
dos filtros que te desconecta da realidade, por conta da facilidade de deletar, de cancelar. Então, você quer parar de falar com uma pessoa, você fica offline, você não lida com isso. Os nossos celulares e computadores nos dão recursos para fugir da situação, ao invés de enfrentar de uma maneira saudável. E tudo isso vai, ao longo do tempo, acarretando problemas que podem ser, inclusive, passados de forma transgeracional, que está aí a psicologia transpessoal para falar muito bem disso também. Eu trabalho com fotografia e eu sinto isso diretamente voltado ao meu trabalho. Olha só. A quantidade de aceitação das fotos que a gente tira, que promovem a realidade das pessoas, está cada dia menor. Muito louco, né? Flávio, mas você vê assim que as pessoas se sentem pressionadas por editar uma foto, porque não saiu bacana, você vê isso? Não só isso, até o ângulo com que a pessoa tira a foto, ela sai da realidade. É a mesma coisa do seu áudio no celular. Você escuta o som da sua voz, né, de acordo com na sua audição, que é diferente do som que as outras pessoas escutam a sua voz. Por isso que os cantores têm o retorno, enfim. E quando você escuta a sua voz no WhatsApp, você fala assim, não é possível que eu sou essa taquara rachada, não. Né? Mas é a realidade. Quer mandar o áudio novamente achando que vai melhorar. modificar. E quando a gente vai tirar foto, teoricamente, o padrão de foto é a foto na altura do umbigo, que não te distorce nem para cima nem para baixo, né? E de frente. As pessoas estão acostumadas a tirar uma foto de cima, onde você fica totalmente desproporcional, mas você consegue, às vezes, aumentar o busto, diminuir o quadril, somente nesses ângulos. E quando a gente entrega uma foto real da pessoa, ainda tem a questão do espelhamento. Porque nós não somos simétricos. Né? Nós não somos simétricos. Quando eu te mostro, você é acostumada com a foto, ela é espelhada. Quando eu te mostro a foto real, você não se identifica com a foto. Mas aquilo é a realidade. E aquilo pode sim gerar o transtorno da não aceitação. Nossa, eu só me aceito daquele jeito virtual na internet, através de um filtro, através de algum efeito photoshopado, de algum programa, enfim, ou até mesmo dentro de aplicativos e jogos onde eu crio o eu virtual e trabalho toda a sociedade ali dentro, que são os jogos 3D imersivos, né? Que você cria um avatar seu, do jeito que você se acha, e ali você conversa, ali você tem a relação, você casa dentro do aplicativo. Vive uma ilusão, né? Vive uma ilusão que acaba sendo uma realidade para ela. E trazer ela para essa nossa realidade, né, é um impacto muito grande. Doutora Mar, sobre o que o Flávio acabou de falar, mas isso pode trazer até depressão, né? Porque a pessoa, na vida real, não é assim. Aí os filtros mostram a pessoa perfeita. A gente vê sempre vários comentários. Nossa, eu queria trazer esse filtro para a minha vida, né? Isso pode trazer depressão? Pode, dependendo da estrutura psíquica da pessoa. O que acontece? Existe também, com tudo isso que a gente está falando, uma tendência de uma superexposição. Eu acredito que vocês, assim como eu, já devem ter visto pessoas ficarem, às vezes, postando, relatando situações que são privadas, que eram situações que antes de existir celular e rede social, a gente ficava sabendo só de quem era íntimo, de quem era próximo, porque era vivido de maneira privada. Então, as pessoas estão cada vez mais expondo muitas coisas que antes não existia esse costume de ser exposto. Aí isso cria uma bola de neve. Então, se está todo mundo postando, está todo mundo existindo na rede social, precisa existir também, precisa postar também. Aí eu começo a comparar. E a comparação, ela é uma ótima oportunidade de acontecer uma caca na sua vida. Porque se eu me comparo com qualquer outra pessoa, é descabido. Porque, em tese, se eu fosse aquela outra pessoa, com a história de vida dela, a genética dela, o psiquismo dela, a família dela, a cultura dela, eu seria aquela pessoa daquele jeito. E vice-versa. Então, quando eu me comparo com o outro,
É como se você estivesse comparando unidades diferentes. Em tese, de uma maneira assim, absoluta falando, não se aplicaria. Só que está todo mundo comparando. E é algo descabido. E ainda tem um detalhe, porque tem gente que vê o outro muito melhor, muito pior, porque a gente julga tudo o tempo todo também, né? Isso é da nossa racionalidade, isso é natural da nossa espécie humana estar julgando. A gente julga assim, é bom, é ruim, é frio, é quente, é bonito, é feio, o tempo todo. Mas tem gente que esse juízo é vivido de uma maneira densa, de uma maneira pesada. E quando se trata de um juízo em comparação com outra pessoa, com outra vida, se eu tenho algumas questões psíquicas não tão legais, não tão bem resolvidas, eu tendo a entrar num grau de inveja um pouco mais patológico. Porque a inveja também é natural, sabe, gente? Existe até uma piada na psicologia que fala assim, qual que é a diferença da inveja patológica com a saudável? Porque a natural, a saudável, ela vai nos impulsionar a nos melhorar, simplesmente. Mas se a gente fica com necessidade de que o outro se ferre, ou que a gente mesmo até ajude para que o outro se ferre, para se sentir menos mal em comparação com esse outro, aí essa inveja patológica. E a piadinha que ilustra isso é, se você acha uma lâmpada do gênio na sua casa, e esse gênio é um gênio diferente, é um gênio quase que para essa piada terapêutica. Ele fala que você pode fazer um pedido, só que o seu vizinho vai receber em dobro o que você pedir. Aí você pede, então, para ficar cego de um olho. Essa é uma piada que ilustra essa inveja patológica, porque é a inveja que precisa destruir o outro, precisa prejudicar o outro para se sentir melhor. Então, a gente entra nesse turbilhão aí de superexposições para se sentir parte, né, do momento, porque está todo mundo vivendo na rede social, a gente quer pertencer, a sociedade humana quer estar na rede social também. Se a gente não tem questões bacanas no nosso psiquismo, o que é muito comum, porque a vida humana é passiva, da gente ter várias questões para serem tratadas, né? Aí a gente faz comparações com os outros dessa maneira densa, porque tem uma tendência a ter mais inveja. Aí a gente pode, inclusive, desencadear uma depressão, como você falou. Márcia, as pessoas parecem que andam tão obcecadas por beleza que acho que foi essa semana mesmo, a Andressa Suíta postou uma foto, né, malhada, né, e teve um comentário com a pessoa, falou assim, que ela estava com a barriguinha suspeita, né, que achava até que ela estava grávida. Então, assim, a pessoa tem que saber até lidar com isso, né, porque a pessoa malha muito lá, tem uma dieta, aí ela posta uma foto e a pessoa comenta que ela está com uma barriguinha suspeita, né? A pessoa tem que saber lidar, né, com essas informações que vêm, esses bombardeios que vêm todos os dias, né, nas redes sociais. Sem dúvida, a gente tem que filtrar, a gente tem que ver quem é que está falando isso. E quem é dentro daquela pessoa que está falando isso? É alguém que está sendo realista, que está sendo construtivo, que está sendo saudável, ou é alguém que está ferido, que está com algum problema e está querendo minimizar o problema dele, atacando o outro, né? Então, a gente precisa filtrar e pegar o que a gente julgar que tem alguma utilidade positiva na nossa vida e o que não tem, vida que segue. Você falou, doutora, hoje as pessoas não estão tendo limites do que posta e do que não posta. Independente do que posta e do que não posta, ela tem que ter noção que uma vez em família, as coisas ficavam em família. Agora, quando você posta na internet, a ampliação e amplitude dessa foto, dessa ação que você tem, é mundial. E da mesma forma que pode ser benéfica, vão atrair os invejosos, os haters, enfim. Então, de um lado, vem curtição, like, comentário bacana que vai melhorar a sua autoestima, mas de outro lado, às vezes 2 comentários maldosos ou 2 comentários que não foram legais põem por água abaixo todo esse processo positivo que aquela foto, que aquela ação trouxe. Então, isso tem que ser lidado. E o outro processo é saber lidar também. A gente fez até uma reportagem dizendo que as empresas têm que ser mais humanas.
né? As pessoas têm que humanizar a empresa, têm que deixar mais pessoal e elas não estão sabendo lidar com isso. Fala assim, nossa, eu tenho que trazer humanidade, humanização para minha empresa, mas eu tenho que mostrar realmente alguns aspectos pessoais, né, íntimos da minha família, íntimos da minha vida. Como está tendo um aprendizado, e a gente, ano passado, foi jogado para essa era de internet, a grande maioria das empresas, elas não estão sabendo lidar com isso. Ah, não, eu tenho que humanizar a minha empresa, eu tenho que humanizar essas coisas, então eu tenho que mostrar eu tomando banho, eu tenho que mostrar eu de biquíni, eu tenho que mostrar alguma coisa. Eu trabalho com crianças, famílias, e pais que mostram o filho em uma ação que ele está passando vergonha. Que deveria ser só, né? Que deveria, familiar, né? Que não deveria ser mostrado. Porque, como a gente falou na reportagem passada, aquilo lá, pôs na internet, vai ficar na internet. Será que essa criança, depois de adulta, vai gostar de ver uma foto dela passando vergonha, apanhando, chorando, dando birra? Será que é legal isso para a sua criança daqui a 15, 20 anos? Eu queria saber a opinião, tanto a sua, Flávio, como da doutora Márcia. As redes sociais também viraram um meio para desabafar. Como que vocês veem isso? Doutora. Bom, nesse momento que a gente está vivendo, né, que existe essa questão da pandemia, do problema do contato com as pessoas, é um recurso interessante. É um recurso interessante porque quando eu vivo um problema e eu não tenho com quem falar, e eu guardo aquilo só para mim, provavelmente o estrago é maior. Porque quando a gente compartilha com outras pessoas, é como se a gente fosse dividir na carga do problema. E quanto mais eu falo, aliás, não é uma questão só quantitativa, é qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Quanto mais e melhor eu falo, aquilo vai ficando elaborado dentro de mim. Eu estou falando e eu estou me escutando ao mesmo tempo, então aquilo é uma oportunidade daquilo ser reentendido, reprocessado, ressignificado. Só que, como o Flávio tinha acabado de falar, o tiro pode sair pela culatra, porque se você faz um desabafo e se você não tem um mínimo de acolhimento, um mínimo de direcionamento daquela informação que você passou no seu desabafo, não tem um direcionamento positivo para aquilo, pode piorar o que já estava ruim. Porque, como o Flávio falou, uma vez que a gente postou, virou domínio público. Você não tem mais controle sobre aquilo. Então, algumas coisas que a gente posta na internet, a gente tem que ter em mente que pode piorar. E eu sou capaz de lidar com aquele problema? Eu vou dar conta de lidar com aquela exposição? Eu quero testar? Eu não quero testar? É importante a gente ter essa conexão conosco. E o que vai nos ajudar a tomar uma boa decisão, se eu devo postar, se eu não devo postar, como é que não é o autoconhecimento. E autoconhecimento a gente adquire principalmente fazendo terapia, uma boa terapia, mas também assistindo bons filmes, conversando com pessoas bacanas, saudáveis, sábias, lendo bons livros, meditando, fazendo yoga, praticando um esporte, onde você vai ali se perceber nos seus limites, nas suas potencialidades. Então, todas essas ações, elas promovem autoconhecimento. E o autoconhecimento é fundamental para a gente tomar boas decisões na nossa vida. Isso faz total sentido e vai totalmente contra o que a rede social te fornece. Porque a rede social, ele é um ambiente que foi projetado para te manter ali, te manter presente. Então ela só te mostra coisas que têm a ver com o seu perfil, que têm a ver com as suas crenças, que têm a ver com o que você acredita. Isso cria uma bolha de verdade que onde você acha que tudo que você faz, que tudo que você pensa, que tudo que acontece ali é a verdade pura. Porque a própria rede social ela não deixa entrar ninguém que seja contra seus ideais. Se você for vegano, com certeza não vai aparecer uma propaganda de churrasco para você. E a mesma coisa, se você for de algum tipo de partido, com certeza não vai aparecer oposição para você. Então isso impede
que você tenha uma argumentação, que tenha uma discussão, que tenha uma conversa com pessoas para crescimento, né? Pessoas vejam de uma maneira ampla, que as pessoas possam ver um todo, que as pessoas possam ver diferentes opções. As pessoas, como você bem falou, ficam dentro de uma bolha e, infelizmente, as pessoas não sabem que estão dentro de uma bolha. Ela acha que aquela bolha dela é a realidade da vida, é o planeta, é igual aquela imagem do peixinho dentro do aquário, achando que o aquário é o mundo, né? Então, realmente, é algo que é de grande utilidade programas como esse para que as pessoas que estiverem assistindo comecem a entender a realidade do que é uma rede social, que, na verdade, além dela querer te prender, porque ela depende de você para existir, ela te ilude. E se você não tiver consciência dessa ilusão, você fica perdido. E a ilusão nos enfraquece. A ilusão ela pode ser uma brecha para um adoecimento. Tem até, saiu na Netflix um documentário do Dilema das Redes. Muito bacana. Muito bacana, que é o dilema, os produtores, quem fez os programas, se viram em uma situação que eles estavam dependentes dos programas. Ele fez um algoritmo, um programa tão bem feito que o cara não conseguia viver sem ver o e-mail, viver sem ver o próprio Instagram, sendo que ele que criou o algoritmo. Então alguns tiveram que sair desse processo até com terapia, com ausência realmente de celular para tirar o vício do processo, porque ele foi pego pelo próprio sistema que ele criou. É muito bacana. Às vezes claro, como todo filme, né, faz todo um alvoroço, mas em tese dá para saber certinho como que funcionam as redes, como que a rede foi feita para te manter ali, te manter preso ali dentro, que é através de patrocínio, tal. Quanto mais você ficar ali, mais eles vão ganhar dinheiro. Flávio, você falando sobre isso, que essa busca desenfreada por curtidas, até o próprio Instagram, foi acho que 2019, né, que ele tirou as curtidas, porque percebeu que as pessoas estavam ficando afetadas por isso, porque, vou postar uma foto, tem só 10 curtidas, fulano de tal postou, tem 500 curtidas. Então, o Instagram percebeu que isso também estava afetando a saúde mental das pessoas. Sim, né? sim. Claro, são mega empresas e eles estão não necessariamente preocupados com a nossa saúde, mas estão preocupados em não levar um processo. Isso. Né? E um processo desse, onde consiga ser constatado que foi por conta da rede social, é uma ré gigante para eles. Então, eles tendem a bloquear quando esses sistemas podem explicitamente causar algum tipo de transtorno e eles tendem a bloquear um pouco. A curtida ainda existe, se você olhar pelo desktop ainda dá conta de ver, mas eles tendem a bloquear, sim, igual você falou, tira do celular, tira de algumas coisas quando cria uma proporção muito grande. Né? Fala assim. Mas, Flávio, desculpa te interromper, tem também uma questão de disputa de poder aí do próprio aplicativo da empresa com as pessoas, porque pelo que eu entendi, na época que aconteceu essa mudança, tinham pessoas, né, os influencers, que é como se eles tivessem um grande poder e não tivessem mais precisando tanto do aplicativo. Aí quando eles apagam parte desse poder, o poder volta para eles. Parece que houve uma questão nesse sentido também e de interesse econômico, né? Porque aí essas pessoas elas estavam se destacando como uma personalidade para além daquele aplicativo, daquela rede social e poderia inclusive nem mais querer precisar daquela rede social. Então eles, pelo que eu entendi na época, eles estavam querendo rebaixar o poder dessas pessoas e se manterem no poder e ainda lucrando com isso financeiramente. Além desse lucro que você citou, né, de não tomar essa ré de possíveis processos. Na questão empresarial, a gente ainda luta muito para que as empresas elas tenham essa ideia que ali é o Instagram, é de um dono, né? É do Facebook, é do tio Zuck. Então, você implementar uma empresa dentro do Instagram que precise do Instagram, você vai ficar ali dependente a vida inteira. E realmente, os influencers, o pessoal que sempre quis se mostrar,
Olha só a jornada. A gente achava que eram pessoas metidinhas, que queriam mostrar a vida, que não tinha nada a ver, como que a pessoa tem coragem de fazer isso. Hoje virou uma referência e até o melhor emprego do mundo. Não é? Em uma jornada de 10 anos. Em uma jornada de 10 anos. E acontece justamente isso. O influencer, se ele não precisa mais da rede social e ele consegue criar essa independência, saiu dali uma fonte de lucro gigante. Então, eles não dão ponto sem nó, né? Tanto em termos de fixação das empresas, dependência, como te manter ali, como que ele vai solidificar a sua presença e manter a sua presença ali. Tanto é que nos stories, quando a gente trata de desenvolvimento, quanto mais stories você faz, o Instagram ele entrega mais quando você segura o dedo ali. Então, se a pessoa segurou o dedo na sua postagem, segurou o dedo nos seus stories ou até voltou para trás, ele aumenta o seu ranking dizendo assim, nossa, o conteúdo dessa pessoa é muito bom, a ponto dela fazer outras pessoas ficarem mais tempo nessa postagem. Então, ele estimula os criadores de conteúdo a criar conteúdos que param, que fazem a pessoa parar, segurar e permanecer mais tempo ali no dispositivo, naquela mídia social. É um jogo de troca-troca, né? Eu te ofereço mais possibilidade a partir do momento que você cria conteúdo que segura mais a minha audiência. Que segura a sua audiência, automaticamente segura mais... Mas o conteúdo da pessoa tem que chamar outras pessoas, né? Tem que chamar. Então, assim, é uma rede que só amplia. E todo dia tem novidades e eles pensam em interações diferentes. Todo santo dia. Né? Não para. Então a gente foi, principalmente quem não era da era digital, eu não sou da época digital, mas quem foi jogado agora se sentiu bombardeado com uma quantidade de informação monstra. Né? Não é só, nossa, abre o Instagram e começa a postar. Não, isso foi há 10 anos atrás. Agora existe uma técnica, tática, é todo um processo para que você consiga. Se você não consegue, gera depressão. Se você consegue, você fica viciado. E se você não faz, você não consegue vender. Viu? O ciclo de dependência é muito complexo. Né? Você precisa, mas tem que tomar cuidado, mas se você fizer muito, se você vicia, né, tem que ter muito controle. Então, doutora Márcia, como perceber que as redes sociais estão sendo prejudicial à saúde mental? É tão interessante porque quando está sendo prejudicial mesmo, a pessoa não consegue perceber, não consegue ter essa consciência. Geralmente ela é alertada por outras pessoas, como eu já, por exemplo, atendi casais que tiveram muitos problemas no relacionamento por conta de celular e rede social. A pessoa que está usando em excesso acha que está ok. Geralmente ela acha assim que ela não está usando, ela está usando na hora que ela não afeta nada. Mas o outro, o companheiro que está ali convivendo, que está sentindo que está perdendo a presença da pessoa, está perdendo qualidade de presença da pessoa e isso está prejudicando o relacionamento, esse outro alerta essa pessoa. Uma das maneiras, então, uma das primeiras maneiras da pessoa perceber é quando quem é próximo, que convive, começa a reclamar, começa a dar pelo menos pequenos toques, tipo assim, larga esse celular, você está ficando demais nesse celular, nossa, você é doido de postar isso, então, a primeira dica é observe se as pessoas falam com você dessa forma, se elas estão te dando essas dicas, né? E no mais, se a pessoa perceber também que ela está com alteração de sono, tem gente que o intestino só funciona se ela for com o celular para o vaso sanitário, isso também são outros sinais de que já está ficando tóxico, que ela já criou uma dependência aonde a falta daquele dispositivo externo prejudica alguma coisa importante na vida dela. Eu participei de quando os computadores, né, foram criados tal, e implantei nos primeiros colégios de Goiânia os laboratórios de informática. E esse tipo de vício não vem só das mídias sociais. Sempre existiu, né, mesmo em computadores, em jogos online. Eu lembro de passar 2 dias jogando. 2 dias. Só pedia McDonald's e passava 2 dias jogando. Mas eu sempre preocupei com alguns aspectos. Postura, né? Porque a nossa tendência é
ficar mais curvo na frente do computador e agora não curvo, mas está tendo um problema de pescoço, porque para o celular você fica assim. Tem que abaixar, né? Então a pessoa está tendo problema no início aqui da coluna e no pescoço por conta disso. Flávio, me permite abrir um parênteses muito rápido. Eu tenho uma amiga de infância muito querida, não vou citar o nome, lógico, mas ela fez uma cirurgia na coluna, porque ela trabalha usando celular e tablet o dia todo. Depois de determinados anos, não tinha mais medicação que resolvesse a dor, o incômodo, e ela teve problema de hérnia, teve um desgaste das articulações aqui dessa parte superior da coluna, teve que fazer uma cirurgia. E o médico falou assim, se você não mudar seu comportamento, seus hábitos de vida, daqui a alguns anos eu vou ter que me encontrar novamente com você aqui nesse centro cirúrgico. Voltando na questão das grandes empresas, elas já pensam nisso. Se você for usar o tablet, se você for usar o celular, existem acessórios que você conecta por Bluetooth, Wi-Fi, teclado, mouse, para que realmente o tablet e o celular consiga ficar na posição certa ou até espelhado no seu monitor e no seu TV. Eles se resguardam disso e te fornecem possibilidade para que você não tenha esse tipo de problema. Visualmente, no campo ocular, eu sempre me preocupei a cada hora, a cada 2 horas, estava até falando com a minha sócia, de sair da frente do computador e olhar para um ambiente mais longe, olhar para o horizonte, olha para o céu. Porque você, próximo do computador, o seu olho fica focando e desfocando. Isso tensiona o nervo ocular e faz com que você pisque menos. Piscando menos, você lubrifica menos seus olhos. E começa a causar problema na sua vista. Então, é uma série de coisas que desencadeiam problemas no seu corpo inteiro, né? Que, de novo, com o excesso de trabalho, excesso de uso. Ah, você tem que trabalhar? Cara, sempre tem possibilidade de você trabalhar de uma forma saudável, trabalhar de uma forma bacana, o mesmo tempo de serviço. Mas você tem que treinar e procurar um pouquinho mais como o seu corpo vai reagir a, sei lá, 8, 10, 12 horas na frente do celular. Exatamente. Doutora Márcia, o Hoje News vai ficando por aqui, mas antes eu quero te agradecer pela sua participação, uma entrevista tão esclarecedora, e gostaria que você deixasse, né, um recado para as pessoas que se sentem presas às redes sociais e para que elas voltam a esse mundo normal, digamos normal, para a vida social, né? Olha, para essas pessoas que a vida normal não está tão satisfatória aparentemente, você está com excesso de tecnologia na sua vida, eu sugiro que você busque um caminho para se resolver primeiramente com você mesmo e com a sua família. Porque psicologicamente, quem não internalizou de uma maneira plena, da maneira total que lhe é permitida e devido, pai e mãe, como se não tivesse satisfeito inconscientemente com pai e mãe, ele vai levar essa insatisfação para todas as outras áreas da vida. E aí conviver com a família, conviver com os amigos, conviver no trabalho, não vai ser legal e ele vai estar predisposto a se encalacrar mais com as tecnologias, a exagerar nas tecnologias como uma forma de compensação. Então, a minha sugestão para essas pessoas é que ela busque um caminho que eu sei que é bacana, são os processos terapêuticos mesmo, mas para que ela se autoconheça, para que ela fique resolvida e assim fique saudável e não vire uma vítima do excesso da tecnologia, porque tem essa parte que é ruim, que é prejudicial, mas tem a parte boa também. E quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente está bem resolvido, a gente vai apenas usar isso na sua parte boa. Isso vai ser um a mais na nossa vida. E é isso que eu desejo para todo mundo, que a tecnologia venha somar na nossa vida e não atrapalhar a nossa vida. Um abraço também e eu quero deixar registrado meu agradecimento por essa pauta muito bacana e precisando, estou à disposição para a gente refletir e poder melhorar essas questões. Agradecemos. Flávio, obrigada também mais uma vez pela sua participação e deixo com você as considerações finais.
Eu que agradeço e, como a doutora falou, fiquem ligados nos detalhes. Os detalhes do seu cônjuge, dos seus filhos, algumas mensagens. Quando alguém falar que você está utilizando um pouco mais o celular, não negue, né? Tenta fazer uma reflexão, veja se realmente você está utilizando e use a tecnologia. Já existem sistemas no celular para estar medindo o quanto você está se excedendo, né? E o Hoje News vai ficando por aqui, mas nós nos vemos na próxima edição. Aguardo por você. Até lá!